Oi, gente! Esse é o episódio de número 29 do podcast do Tambor Carioca. E hoje o assunto é carimboca. O carimbó vai soar, os maracás, tupinambá. Carimbocar é juntar o Rio com Belém do Pará. É, Carimboca é como se chama uma das músicas do nosso CD Todas as Cores de 2010. O nome, para variar, né, é uma mistura que a gente faz de carimbó com carioca. Que você que deu. Você gosta de fazer essas misturas, né? Da mesma forma que eu fiz pernambucando, Sim. que é o ato de pernambucar, né? Uma vez que somos cariocas metidos a tocar maracatu, ciranda, né? E aí chegou a vez de tocar carimbó, de pelo menos fazer homenagem ao carimbó, a gente veio com esse nome carimboca e o verbo carimbocar, né? Não basta... Que como eu cantei, carimbocar é juntar o Rio com Belém do Pará. É uma coisa muito boa da nossa música brasileira, né? A gente poder fazer justamente essas misturas, né? E acho que também, assim, uma música como essa que a gente fez é uma música de autoria nossa, minha e do Sérgio, foi uma ideia dele, né? E uma coisa boa também desse tipo de música é que a gente divulga, né, um ritmo que até quem já tenha dançado, já conheça, muitas vezes não identifica ou não sabe nomear, né? Não ligar o nome à pessoa, né? Isso, exatamente. E aí, bom, a gente resolveu fazer uma homenagem, né, ao carimbó. Exatamente. A gente resolveu. O carimboca ele faz parte daquela geração de músicas que nós nos autoencomendamos, né? Uhum. Assim, vamos fazer uma ciranda, vamos fazer um maracatu, Verdade, vamos fazer um carimbó, né? É. Ou pelo menos citar o carimbó, né? A gente na verdade quis fazer uma homenagem ao carimbó e ao estado do Pará, né? Que não era a intenção da gente tocar carimbó como se nós fôssemos paraenses, né? Mas assim, como uma homenagem, né? Porque o Brasil ele é tão rico de instrumentos, de ritmos, de danças e tudo mais. Então a gente tem um material, como você falou, é legal a mistura e tudo, mas porque a gente tem um material enorme para misturar, para usar, para renovar, enfim. Então, o carimbó é um entre milhares de ritmos que o Brasil E tem. de opções de misturas, né? Então, Vamos ver qual coisa o quase próximo infinita. verbo que você vai criar aí, né, Exatamente. novo. E, assim, eu me lembro que quando a gente foi compor a música, foi uma ideia sua, né? E você começou a falar os nomes, né? E as coisas relacionadas a dança, tudo que é ligado ao carimbó, para que a gente fosse fazendo a letra, né? Exatamente. E, na verdade, assim, quanto ao ritmo, o único momento em que a gente toca a levada de carimbó na música é no refrão, não é isso? Exatamente, exatamente. Né? E eu lembro que o refrão você que fez, a letra, né? Que é assim... A letra não, o refrão eu fiz a melodia. Fez a melodia também? A letra eu fiz... Eu acho que o refrão Ih, gente, a gente não sei tem se que eu fiz anotar a letra. essas coisas, Que a né? letra A eu gente fiz, tá eu começando a participei da esquecer. letra toda. Eu não me lembro exatamente exatamente o que eu fiz na letra, mas eu participei da letra. Não foi só no refrão, não. Não, você me deu todo o material dos nomes. Não, até frases tudo. mesmo. Até algumas frases fui eu que fiz. E da melodia você tinha a impressão de que não tinha feito nada da melodia. Talvez eu só... tenha feito ou colaborado com Gente, com ainda o bem refrão. que a gente está fazendo esses Porque podcasts, senão né? nem isso mais Você ia vê que sobrar. uma hora a gente vai esquecer.
Isso é o que a gente lembrou. E o refrão é muito legal, é assim: carimbó, carimbó, carimboca, carimbó, carimbó, carioca, carimbó, 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 que é o carimbó do tambor carioca, carimbó, carimbó, carimboca, carimbó, carimbó, carioca, carimbó, 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 que é o carimbó do tambor carioca. Combinou tudo, Exatamente, né? exatamente. E é gostoso dançar. Outra coisa que eu achei interessante dessa música, né, da gente ter feito e ter colocado no repertório do tambor carioca, fazendo parte do tambor carioca, é que a gente também, obviamente, todas as nossas músicas a gente também usa nas oficinas, né, e ensina aos alunos, né, a tocarem. E essa é um tipo de música que é bem interessante para ensinar também, porque os alunos aprendem, né, a fazer, primeiro a tocar dois tipos de levada, dois ritmos, né, numa mesma música, Exatamente. e assim tão diferentes, tão peculiares, É, né, e, tão e a peculiares gente assim tem que fazer uma ficou. adaptação, porque o tambor carioca ele se propõe a tocar com os instrumentos do carnaval carioca. Então, o que acontece? Quando a gente vai tocar um ritmo, né, de um outro lugar, como é o carimbó, que usa outros instrumentos, tal como o maracatu, a ciranda, então você tem que fazer uma adaptação, né? Então tem alguns instrumentos que têm que ser tocados com os seus não correspondentes ou que mais se pareçam com os originais. E também que é um exercício de criatividade, né, de essa adaptação, e é também uma forma da gente dar o nosso sotaque carioca, né? Não Exatamente. só porque a gente dá também uma sonoridade diferente. Os instrumentos que são usados aqui no Rio de Janeiro têm um som diferente, né? Daqui a pouco a gente vai falar do tambor principal do carimbó, né? Aí vocês vão ver que ele é muito diferente dos que a gente usa aqui no Rio de Janeiro, especialmente no carnaval, né? No samba, na escola de samba ou nos blocos carnavalescos. E você falou uma coisa interessante, porque estimula a criar, né? O que fazer com o que temos ou com o que somos, né? Para Exatamente. representar isso. Exatamente. É um trabalho de criatividade, de saber aproveitar o que a gente tem, né? Até pode servir como lição de vida, né? Você fazer as suas coisas com o que você tem, né? Mas enfim, E também no sentido de fazer com a nossa cara, né? Porque exatamente, assim, dá uma cara. É porque é aquela coisa assim, tudo é Brasil. Mas o Brasil é um país com dimensões, né? Aquele clichê, dimensões continentais, e que, apesar de nós falarmos português, né? Ter uma cultura em comum, mas a gente tem muitas culturas locais que não chegam a todos os lugares, né? Se você pensar Roraima lá para o Rio Grande do Sul, a distância é enorme, né? São culturas diferentes, influências diferentes, tiveram colonizações diferentes, histórias diferentes, né? Por mais que a gente tenha um país integrado, que se conheça, mas tem muita coisa que é bem do lugar mesmo. E quando você vai tocar, nós aqui cariocas, ousarmos tocar uma coisa que não faz parte da nossa cultura, né, na cultura carioca, né, a gente tem que também trabalhar isso, né? Não é uma coisa. E ter um respeito, né? Porque principalmente na música, na dança, quando existe a cultura bem forte daquilo naquele lugar, são pessoas que nasceram, que respiram aquilo, né? Então, É, assim, que realmente ninguém vai fazer melhor do que eles, né? Se exatamente. propuser a fazer com fidelidade, né? A gente, no caso, é como o Sérgio falou, a gente faz uma homenagem, porque a gente não pretende ser, né? O que a Exatamente. gente não é, né? Vocês que são do Pará entendam a nosso carimbó como uma homenagem, Sim. né? Não como uma E uma tentativa forma de de se igualar. divulgar, né? E uma forma de divulgar que é tão importante, né? Exatamente, de integrar. Bom, carimbó talvez seja a dança que melhor represente o estado do Pará. E ela é interessante que ela tenha uma origem entre os índios Tupinambá, mas posteriormente sofreu uma grande influência dos negros
e também dos brancos. Então, o carimbó, ele é um gênero musical, né, uma dança, um ritmo que tem influência dos três continentes, o americano, o africano e o europeu. É uma miscigenação, né, deu uma mistura ali muito importante que deu origem ao carimbó. A parte negra, né, a influência africana foi em cima muito do ritmo da dança, né, que deu uma acelerada, uma sincopada, força, movimento e velocidade. Né? A parte portuguesa, que veio com as palmas e com os instrumentos de sopro. Né? E essa miscigenação é uma coisa muito interessante da gente analisar, né? Pois é, eu ia falar isso, que você falou da miscigenação, né? E até tem uma parte da música em que a gente canta assim, do índio, negro, branco, a união, a força da miscigenação. Do índio, negro, branco, a união, a força da miscigenação. A força da miscigenação. É muito importante a gente pensar nisso, porque eu acho que realmente, se tem algo que nos dá uma verdadeira potência, que é um motivo de potência, né, para o brasileiro, é justamente a miscigenação, né? E justamente assim, isso não deveria ser, né, o que problema. Passou, um problema, uma desarmonia, né? Quando fala o índio negro branco, a união e não a desarmonia, como se vê na história, né? Então isso talvez seja uma grande chave aí para a gente pensar que a nossa potência ela está na união, está na miscigenação, né? É algo que a gente tem de muito forte. Exatamente. E muito potente, né? Exatamente. Falei 1000 vezes a palavra potente, mas é porque é. Porque é muito potente, exatamente. E o carimbó, ele tem dois grandes nomes, talvez sejam os maiores da música, que é o mestre Verequete e o Pinduca. O mestre Verequete, eu tenho um CD dele aqui, tem um barulhinho aqui, ó. Verequete, né? É muito legal. Ele tem, eu acho que é esse CD que ele gravou, que é o Irapuru Chama Verequete, que ele não chegou a completar. Eu acho que é esse CD que eu tenho realmente. Que ele gravou a voz guia. A voz guia é aquela voz que a gente grava antes da voz definitiva. A gente grava uma voz. A gente grava não, que eu não canto. A Patrícia, quando a gente vai gravar um CD, né, ela grava uma voz guia, que em cima disso a gente toca as coisas, porque a gente grava muitas vezes separadamente. Depois ela grava a voz definitiva. Uhum. E o mestre Verequete, eu acho que foi esse CD. Ele gravou a voz guia e enquanto estava sendo feita a gravação do CD, ele morreu. Jura? Então ele não gravou a voz definitiva e muito menos ouviu o resultado, né? Ó, a próxima Ele era bem letra velhinho a gente aqui. tem que botar o nome dele, que é um nome tão sonoro, né? Exatamente. Verequete. E Pinduca também. E Pinduca também. É. E só para complementar, assim, eu estou aqui no estúdio olhando aqui, eu tenho um monte de livros aqui de música brasileira, de música em geral. Então, assim, para fazer esse podcast, eu consultei para as informações ficarem mais precisas, né? Para até a gente aproveitar mais o nosso tempo e o tempo de vocês, né? Vocês que nos ouvem, né? A todas as quartas-feiras. Aí eu consultei alguns livros para fazer esse podcast de hoje. Um deles é o Dança Brasil, Festas e Danças Populares, que eu uso muito para consultar, que é do Gustavo Cortes. E o outro é o Ritmos Brasileiros de seus instrumentos de percussão, do meu querido e saudoso professor de bateria, o Edgar Nunes Roca, que era chamado de Bituca. Então não confunde, tem o Pinduca, que é um dos grandes nomes do carimbó, e o Bituca, que não é o Milton Nascimento, mas que foi também chamado de Bituca, que foi meu segundo professor de bateria, professor de caixa também. E eu comprei o livro dele lá assim que ele lançou. Tem um livro aqui autografado, é o número de série número 4. É raro, hein? Bom, aí eu pesquisei também num portal Toda Matéria,
que tem um texto muito bom, escrito pela Márcia Fernandes. E também consultei, para variar sempre, a Wikipédia, que é sempre muito boa. Bom, o nome tem origem no tupi e significa pau oco. Né? Originalmente, parece que o nome era Corimbó. Aí, assim, acabou que o ritmo e a dança viraram carimbó, e o tambor, que é um tronco escavado, como diz o nome original em tupi, ficou com o nome de curimbó. Na verdade, quando se toca o carimbó, se usa 2 curimbós. Corimbó, né? Então Corimbó é um tronco, o tambor. a pessoa senta no tambor, ela senta no tronco e toca com as mãos. Né? É um tronco que tem uma pele de couro só de um lado. Olha só. E vem do tupi, né? Vem do tupi. Tem muitas palavras que vieram do tupi que tem uma dificuldade, às vezes, do português. Português entender. Né? Havia essa dificuldade, tanto do português entender o índio e o índio entender português. Então, às vezes, o índio falava uma coisa e o português adaptava para o que ele conseguia entender, ouvir. Né? Então, alguns nomes sofreram mudanças por conta disso. Né? Não seria o caso do carimbó, que corimbó e carimbó não são coisas difíceis de falar. Mas o carimbó então, é o ritmo, a dança, né? E o tambor se chama curimbó. E eu ia falar, porque você está falando tanto de tupi, eu não posso deixar de falar. O meu pai, Gilberto de Mauro, que ele lançou 2 livros, ele né? Deixou, ele já faleceu e ele deixou 2 livros de tupi, né? Na verdade são 3, né, que tem a ver com tupi. Um é um dicionário de tupi, o outro é de lendas dos povos tupi, e outro ele fez junto com a Carmen Diniz, que é de receitas, que era né? a esposa dele, de gastronomia, né? De gastronomia, ligado a tupi, entendeu? Os nomes, né, que deram origem aos pratos, que é muito interessante também. Depois eu vou deixar os nomes certinhos nos nossos canais lá de comunicação, para quem quiser conhecer. Para quem ouve os podcasts no YouTube, a gente vai passar agora a colocar informações na descrição do vídeo. Isso. E quem quiser comentar, perguntar alguma coisa, todos os podcasts ficam no meu canal no YouTube. Né? Esses livros são bem interessantes, assim, porque realmente o tupi está em muitas coisas, né, da nossa linguagem, tudo. A gente já até comentou sobre isso, de palavras, de comidas, né? A gente aqui tá meio índio, né, nesses dias, né? A gente tem comido tapioca e pipoca todos os dias, né? Sim. E outra coisa é o seguinte, nessa confusão de corimbó, carimbó, curimbó, né? O carimbó, o ritmo, a dança, ainda tem outros nomes. Ele é conhecido também, por exemplo, como pau e corda. O ritmo é pau e corda. Olha. Né? E a dança do carimbó é uma dança de roda. Né? E alguns dos seus passos imitam animais. Né? E tem uma coisa que eles fazem, né? Que em determinado momento um casal vai para o meio da roda e eles fazem uma brincadeira. Uma dessas brincadeiras a moça bota, a dançarina, né? Bota um lenço no chão e o rapaz que está dançando ele tem que pegar o lenço com a boca, sem usar os braços, sem usar as mãos, e abrindo as pernas. Parece uma girafa bebendo água. Né? Vocês já viram a girafa bebendo água? Ela abre as pernas da frente para descer o pescoço para conseguir alcançar a água. O cara tem que abrir, não chega a ser um chupacá, né? Mas ele tem que descer e pegar o lenço com a boca. Né? Então, a instrumentação do carimbó é interessante, que tem os tambores curimbó, que eu já tinha falado, né? Tem uns chocalhos chamados maracás, né? E tem instrumentos de sopro e tem banjo, né? Então, quer dizer, o banjo também é uma coisa que já veio talvez depois, né? Que é um instrumento
que a gente não sei se eu estou falando besteira, estou falando certo, mas é um instrumento dos Estados Unidos, né? Que é um instrumento, inclusive, interessante, que é um tambor quase, né? Mas é um instrumento de cordas, mas o corpo dele é um tambor. Usa até uma pele de bateria, que a gente. A mesma marca que eu compro para bateria, né? Olha. Eles usam então ele tem um som diferente, né? As cordas ressoam ali dentro de uma caixa que é um tambor, diferente de uma caixa de ressonância de violão. Né? O banjo tem sido usado também já há muito tempo no samba. Né? Muita gente usa banjo no samba. Você queria falar o quê? Que você estava me cutucando? Não, não. Não, mas até já cantei essa parte da música que tem os maracás, né? Mas canta de novo. O carimbó vai soar, os maracás, É. Tupinambá, né? Maracá é um chocalhinho que tem também o nome de maraca. Né? Ele tem um bastão, aí tem uma cabaça e os índios pintam, ele fica super bonito. Né? E toca com dois maracás. Né? Isso é interessante. É bom que são palavras que são boas, né, para uma música com esse ritmo, Isso, né? Maracás, Maracá, E Tupinambá. Maracás, Tupinambá já tem um monte de rima, né? Carimbó com Marajó. A gente vai fazer uma música nova. Aguardem, aguardem. Bom, seguindo a minha pesquisa aqui na Wikipédia, tem uma coisa interessante que diz a Wikipédia que o ritmo carimbó ele foi criado no século XVII pelos tupinambás, né? Depois que teve uma influência dos negros, né, ex-escravos, isso aconteceu na região do norte, nordeste, norte-nordeste do estado do Pará. A influência portuguesa, eu não sei exatamente quando é que foi que aconteceu, mas o carimbó é justamente um ritmo, um gênero musical brasileiro que tem essa união mesmo, essa miscigenação. Por isso que a gente fala isso na letra da música, né? A gente destaca isso, que é uma coisa importante, né? Que é o encontro dessas culturas de 3 continentes diferentes, né? A gente tem um amigo chamado Marco André. A gente já falou dele aqui? Acho que já falou dele aqui, que ele é músico e também cineasta. Em 2004 ele lançou um CD chamado Amazônia Groove, né? Que pega os ritmos do Pará e mistura com coisas modernas, com rock, com eletrônico. Né? E ele abre com uma faixa que é uma vinheta, chamada Vinheta Mestre Verequete. Que ele falando do carimbó, que o carimbó é bonito, que não sei o quê. É uma abertura que é muito interessante. Quem puder ouvir o CD do nosso amigo Marco André, né? Pode abrir com essa aí. E tem uma coisa que tem uma disputa, não se sabe exatamente em que local, em que localidade o carimbó surgiu. Em que localidade do Pará, do né? Pará, exatamente, do Pará. Não se sabe, não se sabe se foi em Marapanim ou se foi em Marajó. Né? Pois é. Então já tem muita rima aí. Carimbó com Marajó. Por isso que, para não ter confusão, a gente tem uma parte da letra que é assim: Curi, curim, carimbó, Marapanim, Marajó, ao mundo inteiro vou mostrar, eu vou, o que é carimbocar. Né? Estava falando. Continuando aquilo, né? Eu queria só chamar a atenção realmente do quanto é importante que a gente pense em união, que a gente pense em unidade, né? E no Brasil nós só seremos potentes se pudermos confluir para essa unidade. E acho que agora, mais do que nunca, né? É hora disso, da gente pensar em conhecer a nossa história, conhecer as nossas raízes, porque talvez isso possa ser a chave, né, para resgatar esse Brasil que vem se despedaçando ao longo da história, né? E conhecer mesmo a nossa cultura, trazer para a gente a nossa cultura, né? Trazer essas raízes, e aí, quem sabe, a gente possa criar
novas sementes, né? Sementes verdadeiras aí. E que o Brasil é muito maior do que você pensa, né? Sim, sim. E eu acho que quando a gente volta, né, a isso, volta ao que é a nossa essência, a nossa raiz, né? Repetindo aqui um pouco as palavras, mas são essas, né? E a cultura, ela serve muito para isso, né? Para que a gente possa retomar e resgatar isso. E, como eu falei, ser uma semente, quem sabe, para um novo tempo, né? Exatamente. O Brasil é um país que tem uma das culturas populares mais ricas, se não talvez a mais rica do mundo, né? Não só pelo tamanho do Brasil, né? Pelo tamanho continental, caindo de novo no clichê, dimensões continentais, mas pela criatividade mesmo do povo e pela formação do povo, né? Que é um povo que teve origens diversas e, por consequência disso, né? Muitas influências, muitos encontros, muitos desencontros também, mas muitos encontros que deram origem ao que a gente tem hoje como cultura brasileira, né? Que é uma cultura poderosíssima, muito forte, muito admirada. Quando a gente sai do Brasil, a gente percebe o quanto que as pessoas gostam da gente, né? Exatamente. E é isso, né? A gente pensar nessa unidade, na união disso tudo, ao invés da desarmonia, né? E aí, bom, para terminar aqui, eu quero falar, a gente falou aquela hora de vocês escreverem, né, para a gente, né, pro Instagram, né? Mas fala primeiro você sobre os... É só lembrando que a gente tem o Tambor Carioca nesses tempos de pandemia, está no formato online, né? Nossas aulas de percussão, de canto e as minhas de bateria também estão todas no formato online, né? E a gente tem uma programação semanal que é a seguinte: segunda-feiras, né? São as aulas do curso A Teoria do Ritmo. Às quartas-feiras nós temos os podcasts, todas as quartas-feiras, e às sextas-feiras sempre tem uma base nova de percussão. Este mês, lembrando que o estado de Pernambuco é homenageado, então eu já gravei uma ciranda, já gravei um frevo. Sexta-feira agora que vem é o dia do maracatu de baque virado, então não percam. Gravação, base nova de percussão para você poder estudar, para você poder dar aula, né? Para você poder compor em cima, que é bom você ter uma base para tocando lá durante 10 minutos. Para aulas de dança, tem muitos professores e professoras de dança usando essas bases para dar as aulas. Então, eu fico muito feliz que elas estão sendo úteis. Isso. Né? Só completando aqui, porque é tanta coisa, né, que a gente fala, que isso que o Sérgio enumerou agora, do podcast... São as publicações semanais. São as postagens, né, que ele coloca, principalmente todas estão no YouTube, no canal dele do YouTube. Essas aulas de teoria de ritmo... são vídeos, né, que ele coloca o curso A Teoria de Ritmo é um curso que eu coloco no meu canal no YouTube, mas tem turmas de vários alunos que recebem um material, que não é só o vídeo, mas o material gráfico, no WhatsApp e no Telegram. Então, se você quiser participar de alguma turma dessa, você entra em contato conosco, né? E você pode entrar na próxima turma que for a teoria do ritmo, que trabalha a parte rítmica da teoria musical, que é muito interessante, que é um assunto que é importante para qualquer músico de qualquer instrumento, cantores, saxofonistas, pianistas e dançarinos também. As minhas alunas de canto, elas estão fazendo essa aula também. E é isso. E aí, fora os outros cursos todos. E o que eu ia falar é que, assim, as formas de se comunicar com a gente, né? Além de colocar comentários no YouTube, nós temos os Instagrams da gente, que são 3, né? O do Tambor Carioca, né? @ Tambor Carioca.
O do Sérgio, que o Instagram é Sérgio L.A. Conforte, com I no final. Sérgio Lá Conforte. Lá Conforte, né? E o meu é @PatriciaMauroOficial. Metida você, Metida, né? Mas o negócio é o seguinte, a gente está, assim, cansado de esperar as perguntas de vocês. Não, então a gente resolveu fazer uma campanha. A partir dessa semana, nós estamos aguardando ou nos comentários do YouTube, do canal do Sérgio Conforte, onde a gente posta esses podcasts, né? Ou os comentários lá, ou nesses 3... pode mandar por mensagem, inbox e tudo mais nos nossos instas. O podcast do Tambor Carioca, ele é distribuído no Spotify, no YouTube, né? Você pode achá-lo no Facebook, ele é distribuído em várias plataformas, então é fácil. No Google Podcast, tem vários... No Anchor, né, tem vários lugares que você pode ouvir. Mas eu estava falando que, além disso, que a gente está esperando agora perguntas. Por quê? Nós vamos fazer um podcast especial. A gente já recebeu umas perguntas, mas poucas. O que mais? Um podcast especial dando um retorno, né, do que a gente recebe de perguntas, dos comentários que os nossos ouvintes, parece rádio, né? Que os nossos ouvintes... Mas é o que as pessoas são. Colocam para a gente. Ouvem, né? Então, a gente quer... realmente, a gente tem recebido muito retorno, assim, de várias partes do mundo, inclusive, né? Exatamente. Que conversam com a gente, e a gente está com essa vontade realmente de interagir com vocês e poder falar aqui sobre isso, poder responder as perguntas. Então, a partir de hoje, nós estamos aguardando que, assim que a gente tiver uma quantidade boa, a gente vai fazer um podcast especial. Exatamente. Perguntem. E a gente vai ouvir agora, evidentemente, a música Carimboca. Carimboca. Com o Tambor Carioca. De Patrícia Mauro e Sérgio Conforte. Exatamente. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Um beijo da família Tambor Carioca. O carimbó vai soar, os maracás, Tupinambá. Carimbocar é juntar o Rio com Belém do Pará. O carimbó vai soar, os maracás, Tupinambá. Carimbocar é juntar o Rio com Belém do Pará. O carimbó vai soar, os maracás, Tupinambá, carimbocar